Vivemos em um mundo barulhento, acelerado, confuso, um mundo onde todos falam, mas poucos escutam, onde muitos querem ensinar, mas quase ninguém quer obedecer. Agora imagine um homem que, em meio ao colapso total da sociedade, não escolheu o poder, nem o discurso, nem a revolta. Ele escolheu o silêncio, a disciplina, a verdade. Sem exércitos, ele venceu impérios. Sem discursos, ele formou gerações. Sem redes sociais, ele moldou a história do Ocidente. Esse homem foi São Bento de Núrcia. Hoje, você vai conhecer a história completa de São Bento, com detalhes, contextos e acontecimentos que raramente são contados. Uma história que não pertence ao passado. Ela fala diretamente ao nosso tempo. Mas antes de continuar, eu te convido a fazer algo simples. Fique até o fim. Essa história não foi feita para ser consumida rápido, mas para ser atravessada. São Bento nasceu por volta do ano 480, na pequena cidade de Núrcia, região montanhosa da Itália. O mundo em que ele veio à luz estava em ruínas. O Império Romano do Ocidente havia desmoronado. As estradas estavam abandonadas, as cidades saqueadas, as leis enfraquecidas. A antiga ordem tinha morrido, mas uma nova ainda não havia nascido. Era um tempo de medo, instabilidade e perda de sentido. Bento nasceu em uma família nobre, cristã, com recursos e prestígio. Desde cedo demonstrou inteligência acima da média, senso moral aguçado e uma inquietação interior profunda. Seus pais, como qualquer família da época, desejaram para ele um futuro de destaque. Por isso, ainda jovem, ele foi enviado a Roma para estudar. Roma ainda era o centro do mundo, mas já estava apodrecendo por dentro. Em Roma, São Bento teve acesso ao melhor que a educação podia oferecer: filosofia, retórica, direito, cultura clássica. Mas junto com o conhecimento, ele encontrou algo que o perturbou profundamente. A juventude romana estava mergulhada em orgulho intelectual, luxúria, violência, cinismo, desprezo pela virtude. O saber não era usado para buscar a verdade, era usado para dominar, seduzir e manipular. Bento observava tudo em silêncio, e quanto mais aprendia, mais percebia algo terrível. Aquela formação podia torná-lo brilhante, mas também poderia destruí-lo espiritualmente. Ele enxergou o que muitos só percebem tarde demais. Um coração vazio pode esconder-se atrás de uma mente brilhante. Então, ainda jovem, ele tomou uma decisão radical. Ele abandonou Roma. Não foi um gesto impulsivo, foi um ato lúcido, consciente, definitivo. Ele escolheu perder o mundo para não perder a alma. São Bento não fugiu apenas de Roma. Ele fugiu de algo muito mais profundo. Ele fugiu de tudo aquilo que, silenciosamente, afastava o homem de Deus. Roma não era apenas uma cidade corrompida. Ela representava um modo de vida inteiro, a busca constante por aplauso, prazer, prestígio e poder. E Bento compreendeu que, se permanecesse ali, mesmo sem cometer grandes pecados visíveis, sua alma seria lentamente moldada por valores que não conduziam à verdade. Por isso, sua fuga não foi um ato de desprezo pelo mundo, mas um ato
de lucidez espiritual. Guiado por um monge experiente chamado Romano, Bento deixou para trás estradas movimentadas, escolas, debates e promessas de sucesso, e seguiu rumo à região de Subiaco. Um lugar áspero, montanhoso, de difícil acesso, onde o silêncio não era um luxo, mas uma condição de sobrevivência. Ali, a natureza impunha limites, e os limites educam a alma. Foi nesse cenário que Bento tomou uma decisão que poucos têm coragem de tomar. Ele não buscaria distrações, nem substitutos, nem consolos artificiais. Ele ficaria sozinho consigo mesmo, diante de Deus. Durante aproximadamente 3 anos, Bento viveu como eremita em uma caverna escondida entre as rochas. Não havia reconhecimento, não havia discípulos, não havia qualquer forma de prestígio espiritual. A vida era simples até o extremo. Seu alimento descia por uma corda, trazido discretamente por Romano, para que Bento não precisasse abandonar o recolhimento. Não havia variedade, nem abundância. Comia para viver, não vivia para comer. O ambiente era frio no inverno, sufocante no verão. A caverna não oferecia conforto, apenas abrigo. E mesmo esse abrigo exigia resistência física e mental. Sua companhia constante era o silêncio. Um silêncio que no início não consola, confronta. Sem ruídos externos, Bento passou a ouvir aquilo que muitos passam a vida inteira tentando calar: os próprios pensamentos, as memórias, os desejos, os medos, as feridas interiores. E foi ali que começou o verdadeiro combate. Não um combate visível, não uma luta contra inimigos externos, mas uma guerra invisível, travada no interior da alma. Na solidão, surgiam lembranças de Roma, imagens do passado, tentações que não haviam desaparecido com a distância física do mundo. São Bento descobriu algo essencial. Não basta mudar de lugar para mudar o coração. O deserto exterior revelou o deserto interior. E foi justamente ali que Deus começou a trabalhar profundamente em sua alma. Esse período não foi romântico, não foi místico no sentido superficial. Foi árduo, exigente e silencioso. Mas foi ali, naquela caverna esquecida, sem aplausos, sem testemunhas e sem garantias, que São Bento de Núrcia foi sendo moldado. Antes de formar outros homens, ele permitiu que Deus o formasse. Antes de ensinar silêncio, ele aprendeu a habitá-lo. Antes de guiar comunidades, ele aprendeu a governar a si mesmo. E esse combate foi real, profundo, transformador. Nada do que viria depois, os mosteiros, a regra, os discípulos, a influência sobre séculos inteiros, teria sido possível sem esses anos ocultos, vividos longe dos olhos do mundo, mas inteiramente sob o olhar de Deus. No silêncio da caverna, São Bento enfrentou tudo aquilo que Roma apenas escondia: medos, desejos, lembranças, tentações. A tradição conta que, certa vez, foi atacado por fortes tentações da carne, lembranças do passado, imagens insistentes. Em vez de dialogar com a tentação, Bento fez algo extremo. Lançou-se em um matagal de espinhos, ferindo o corpo para libertar a alma. Não era desprezo pelo corpo, era domínio de si. São Bento compreendia algo que hoje é rejeitado. A verdadeira liberdade nasce da disciplina, não da permissividade. Ali, no silêncio e na dor, ele venceu a si mesmo.
E quem vence a si mesmo não é facilmente vencido pelo mundo. Mesmo escondido, Deus não permite que a luz fique oculta para sempre. São Bento não se escondeu por covardia, nem por desprezo pelas pessoas. Ele se escondeu por amor à verdade. Depois dos anos na caverna, Bento continuava vivendo de forma discreta, afastado das rotas principais, sem se apresentar como mestre, sem se anunciar como santo, sem buscar seguidores. Ele evitava multidões, evitava fama, evitava qualquer forma de destaque. Seu modo de vida era simples e quase invisível. Oração silenciosa, trabalho humilde, poucos contatos, palavras medidas. Ele não ensinava em praças, não fazia discursos longos, não prometia soluções fáceis. Mas a verdadeira autoridade não precisa se anunciar. Pastores da região começaram a notar algo diferente. Não foi uma revelação espetacular, foi algo simples. Um homem que vivia em paz, que falava pouco, mas cuja presença trazia clareza e ordem. Aos poucos, esses pastores passaram a procurá-lo. Depois vieram curiosos, homens confusos, almas cansadas do caos do mundo. Não vinham em busca de milagres, vinham em busca de sentido. Percebiam que Bento não oferecia respostas rápidas, mas ajudava cada um a enxergar a própria vida com verdade. Ele não falava muito, mas quando falava, suas palavras não acariciavam o ego, iluminavam a consciência. Sem perceber, São Bento começou a formar almas. E isso aconteceu contra sua vontade inicial. Ele não se via como líder nem como fundador de nada. Preferia o recolhimento. Mas entendia que fugir da missão, quando Deus a revela, é outra forma de desobediência. Foi nesse contexto que um mosteiro da região, já existente, enfrentando problemas internos, pediu que Bento assumisse como abade. Ele aceitou, não por ambição, mas por senso de responsabilidade. No início, os monges viram nele uma esperança, mas rapidamente perceberam que haviam cometido um erro. Não Bento, mas eles. Porque São Bento não oferecia uma espiritualidade confortável. Ele oferecia conversão. Para Bento, vida monástica significava disciplina real, horários respeitados, oração constante, obediência concreta, combate aos vícios, silêncio interior. E ali ficou claro algo que atravessa os séculos. Nem todos querem santidade. Alguns querem apenas a aparência dela. Enquanto Bento exigia mudança de vida, muitos monges desejavam manter hábitos antigos, comodidades e uma religião que não os confrontasse. A tensão cresceu. O respeito virou resistência. A resistência virou hostilidade. Até que o ódio chegou ao ponto máximo. Decidiram envenená-lo. Não foi um impulso, foi planejado. Colocaram veneno no cálice que Bento usaria durante a refeição. Quando Bento tomou o cálice em mãos, não havia como saber humanamente o que estava ali dentro. Mas antes de beber, como fazia sempre, ele fez o sinal da cruz. No mesmo instante, o cálice se quebrou. Não tombou, não rachou lentamente, quebrou-se de forma clara, visível, incontestável. Para Bento, não havia dúvida. Não era coincidência. Era um aviso. Ele compreendeu duas coisas ao mesmo tempo. Deus o havia protegido, e aquele lugar não estava disposto a mudar. E então, ele fez algo que revela sua verdadeira grandeza. Bento não discutiu, não expôs os culpados, não acusou, não amaldiçoou, não buscou punição. Ele também não tentou impor santidade à força. Ele simplesmente foi embora. Porque São Bento sabia,
Onde não há disposição para a verdade, a permanência se torna inútil. Ele deixou o mosteiro não como derrotado, mas como alguém que entende que a missão não é convencer à força, mas formar aqueles que realmente desejam ser transformados. E foi a partir dessa saída silenciosa que Deus preparou algo ainda maior. De volta a Subiaco, após deixar o mosteiro que havia tentado envenená-lo, São Bento de Núrcia não voltou à solidão absoluta da caverna, mas também não retornou ao mundo como ele era. Ele voltou com algo que antes não existia, uma visão clara de como o homem poderia ser reconstruído a partir de dentro. Em Subiaco, Bento começou a organizar a vida monástica de forma inédita, não como um agrupamento improvisado de ascetas, mas como uma comunidade ordenada, estável e humana. Ele fundou 12 mosteiros, cada um com 12 monges, inspirando-se simbolicamente nos 12 apóstolos. Cada comunidade tinha um superior, uma rotina definida e uma vida equilibrada entre oração, trabalho e silêncio. Aquilo era algo totalmente novo. Até então, muitos monges viviam de forma isolada, ou em comunidades marcadas por extremos, ou rigor excessivo, que quebrava o homem, ou relaxamento espiritual, que o corrompia. São Bento rompeu com os dois. Ali nasceu uma forma de vida que não buscava fugir do mundo por desprezo, mas se afastava dele para curá-lo pela raiz. Não era fuga do mundo, era reconstrução do homem. O que Bento estava formando não eram apenas monges, mas homens interiormente ordenados, capazes de obedecer, trabalhar, rezar, conviver, silenciar e perseverar. Esses mosteiros tornaram-se pequenas ilhas de estabilidade em um mundo em colapso. Enquanto cidades ruíam, ali havia ordem. Enquanto a violência crescia, ali havia disciplina. Enquanto o saber se perdia, ali se preservava a verdade. Mas Subiaco ainda não era o ponto final. Com o tempo, São Bento compreendeu que sua missão precisava de um centro mais estável, mais visível, mais duradouro. E então ele subiu ao Monte Cassino, uma elevação estratégica entre Roma e Nápoles. No alto do monte havia ruínas de antigas construções pagãs, inclusive um templo dedicado a deuses romanos. Bento não destruiu aquele lugar por ódio. Ele o transformou. Onde antes havia idolatria, ele ergueu um mosteiro. Onde havia culto ao poder, estabeleceu culto a Deus. Onde reinava o abandono, instituiu vida. O mosteiro de Monte Cassino tornou-se o coração da obra beneditina. Foi ali, sustentado por décadas de experiência concreta com homens reais, fraquezas reais e desafios reais, que São Bento escreveu a Regra de São Bento. Não foi um texto teórico, não foi um ideal inalcançável. Foi o resultado de uma vida vivida, com profundidade. A regra não buscava criar heróis espirituais isolados, mas formar comunidades que durassem séculos. Ela regulava tudo: horários, oração, trabalho, alimentação, silêncio, correção fraterna, autoridade, obediência, acolhimento dos fracos. Um texto simples, mas revolucionário, porque, sem saber, São Bento havia lançado as bases daquilo que sustentaria o Ocidente por mais de 1000 anos. Dos mosteiros beneditinos nasceriam escolas, bibliotecas, hospitais, agricultura organizada, preservação dos livros clássicos, formação moral do povo. Enquanto reis passavam, impérios caíam e fronteiras mudavam. A vida monástica beneditina permanecia. E tudo isso começou ali, em Subiaco. Consolidou-se em Monte Cassino e se espalhou pelo mundo, não por conquista, mas por
coerência. A regra de São Bento não busca extremos. E isso, por si só, já era algo revolucionário. No tempo de São Bento, a vida religiosa estava dividida entre dois excessos. De um lado, comunidades relaxadas, sem disciplina, onde a vida espiritual se tornava cômoda e vazia. Do outro, práticas tão rigorosas que acabavam destruindo o corpo, a mente e, muitas vezes, a própria fé. Bento conhecia os dois caminhos e rejeitou ambos. A regra nasce da experiência concreta, não de teorias. Ela foi escrita depois de anos lidando com homens reais, conflitos reais, fraquezas reais e limites humanos reais. Ela ensina oração constante, não como fuga do mundo, mas como eixo da vida, trabalho honesto, que dignifica o homem e combate o ócio, leitura espiritual para formar a mente e ordenar o coração, silêncio disciplinado, não como ausência de palavras, mas como espaço para ouvir Deus, obediência que liberta, não humilha, humildade que fortalece, não anula. São Bento entendia algo essencial. Sem ordem interior, não existe vida comunitária possível. Por isso, tudo na regra é organizado. Os horários, as tarefas, os momentos de oração, o descanso, a alimentação, o modo de corrigir, o modo de governar e até o modo de acolher o fraco. Nada é deixado ao acaso. Seu lema resume tudo: ora et labora, rezar e trabalhar. Mas esse lema não é um slogan, ele expressa uma visão completa do ser humano. O trabalho não é castigo, é caminho de santificação. A oração não é fuga, é fundamento da ação. Nada de caos, nada de fanatismo, nada de preguiça espiritual. A regra não forma místicos desligados da realidade, nem trabalhadores sem alma. Ela forma homens inteiros. Foi exatamente por isso que os mosteiros beneditinos se espalharam com tanta força. Eles se tornaram centros de fé em meio à confusão espiritual, escolas, quando a educação havia praticamente desaparecido, hospitais, quando ninguém cuidava dos doentes, bibliotecas, quando livros eram queimados ou esquecidos, refúgios de civilização, quando a barbárie avançava. Enquanto cidades caíam, os mosteiros permaneciam. Enquanto impérios se fragmentavam, ali havia estabilidade. Enquanto a violência se espalhava, ali havia ordem. Nos scriptoria beneditinos, monges copiaram à mão não apenas textos religiosos, mas também obras da filosofia, da ciência e da literatura clássica. Grande parte do conhecimento antigo chegou até nós, porque foi preservado nesses lugares silenciosos, regidos por uma regra escrita por um homem que fugiu do mundo para salvá-lo sem perceber. Enquanto o mundo caía, os mosteiros preservavam a alma da Europa. E tudo isso aconteceu não por estratégia política, não por conquista militar, mas por fidelidade diária a uma vida simples, ordenada e verdadeira. Essa é a força da regra de São Bento. Ela não tenta mudar o mundo diretamente, ela muda o homem. E homens mudados mudam a história. São Bento realizou muitos milagres. Os relatos antigos falam de cura de doentes, quando já não havia esperança humana, expulsão de demônios, em um tempo em que o mal espiritual era tratado com extrema seriedade, profecias que se cumpriram com precisão impressionante, multiplicação de alimentos, em comunidades marcadas pela escassez. Esses relatos não vêm de tradições vagas ou lendas populares tardias. Eles estão registrados principalmente nos diálogos de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, escritos poucas décadas após a morte de São Bento, com base em testemunhos diretos de monges
que conviveram com ele. Um dos episódios mais conhecidos é o milagre da peneira quebrada. Ainda jovem, Bento reparou milagrosamente uma peneira de barro que havia se partido, fato que causou tanta admiração entre os moradores locais que ele precisou deixar a região para não ser venerado publicamente. Esse episódio já revela um traço constante. Sempre que os milagres geravam fama, Bento se retirava. Há também o relato da criança esmagada por uma parede que foi levada até Bento sem vida. Após oração silenciosa e intensa, a criança voltou à vida. O milagre não foi acompanhado de discurso nem celebração. Bento simplesmente devolveu o menino à família. Em outra ocasião, durante a construção de um mosteiro, um jovem monge caiu em um lago e se afogou. São Bento percebeu imediatamente o ocorrido, mesmo estando distante, e ordenou que o corpo fosse retirado. Após oração, o jovem reviveu. O episódio reforça o que a tradição sempre destacou. O discernimento espiritual de Bento ultrapassava os limites do visível. Os relatos de expulsões de demônios também são numerosos. São Gregório descreve casos em que São Bento libertava pessoas atormentadas não com rituais espetaculares, mas com oração firme, autoridade espiritual e sinal da cruz. Para ele, o demônio não era um mito simbólico, mas uma realidade concreta a ser enfrentada com sobriedade. Há ainda milagres ligados à multiplicação de alimentos, especialmente em períodos de fome. Em comunidades onde nada restava, após a oração de Bento, os celeiros voltavam a ter provisões suficientes. Esses milagres sustentaram mosteiros inteiros em tempos de escassez extrema. Esses milagres não tinham caráter espetacular. Bento nunca os usou para atrair seguidores ou construir fama. Na maioria das vezes, aconteciam em silêncio, no contexto da vida cotidiana, como resposta direta à fé e à necessidade concreta das pessoas. Mas o maior poder de São Bento não era visível. Ele enxergava a alma humana. Tinha um discernimento profundo, fruto de anos de silêncio, oração e combate interior. Ele percebia intenções escondidas, conflitos interiores e armadilhas espirituais antes que se manifestassem externamente. São Gregório Magno relata, por exemplo, que Bento conhecia pecados ocultos dos monges antes que eles os confessassem, não para humilhá-los, mas para conduzi-los à conversão. Seu olhar não era acusador, era corretivo e paterno. Por isso, sua luta contra o mal nunca foi teatral. Era direta, firme e fundamentada na autoridade espiritual. É exatamente desse combate silencioso e constante que nasce, séculos depois, a Medalha de São Bento. A medalha não surge como objeto mágico, nem como amuleto popular. Ela nasce da memória histórica da autoridade espiritual de São Bento sobre o mal, reconhecida oficialmente pela Igreja ao longo dos séculos. Seu uso começa a se difundir, especialmente a partir da Idade Média, quando monges e fiéis passaram a gravar em medalhas e cruzes as iniciais das orações de exorcismo e proteção associadas a São Bento, inspiradas diretamente nos episódios de sua vida, sobretudo o do veneno e do cálice quebrado. No centro da medalha está a cruz, sinal da vitória de Cristo, e ao redor dela inscrições em latim que não invocam São Bento como fonte de poder, mas proclamam a supremacia de Cristo contra o mal. As principais inscrições dizem: Crux sacra sit mihi lux. A Santa Cruz seja minha luz. Non draco sit mihi dox. Não seja o dragão, o demônio, o meu guia. Ao redor da cruz, lê-se: Vade retro Satana. Afasta-te, Satanás.
nunquam suademi rivana. Nunca me aconselhes coisas vãs. Sunt mala quae libas. É mal o que me ofereces. Ipse venena bibas. Bebe tu mesmo o teu veneno. Essa última frase é particularmente significativa. Ela remete diretamente ao episódio histórico em que tentaram envenenar São Bento, e o cálice se quebrou após o sinal da cruz. Ou seja, a medalha não é superstição, ela é memória histórica, confissão de fé e renúncia explícita ao mal. A Igreja reconhece oficialmente a medalha de São Bento como sacramental, não como objeto mágico, mas como sinal exterior de uma disposição interior. Ela só tem sentido quando acompanhada de vida de oração, disciplina espiritual, rejeição consciente do pecado, confiança em Cristo. Usá-la sem conversão interior seria contradizer tudo o que São Bento ensinou. Por isso, a medalha se tornou um dos maiores símbolos de proteção espiritual da Igreja, não porque promete livrar o homem do combate, mas porque o lembra de como lutar. Ela aponta para uma vida ordenada sob Deus, uma vida onde o mal não é ignorado, mas enfrentado com fé, disciplina e verdade. A medalha de São Bento, no fundo, é um resumo visual de toda a sua espiritualidade. Cristo no centro, ordem no lugar do caos, verdade no lugar da mentira, silêncio no lugar do ruído, autoridade espiritual no lugar do medo. E é por isso que, séculos depois, em tempos de confusão, relativismo e desordem interior, São Bento continua sendo invocado como mestre, protetor e guia. Não como alguém que promete atalhos, mas como alguém que ensina o caminho. Mas essa autoridade espiritual não terminou com São Bento. Séculos depois, ela seria reconhecida, estudada e documentada. A medalha de São Bento, como a conhecemos hoje, não surgiu de forma repentina, nem foi fruto de superstição popular, muito menos de um evento isolado. Ela é o resultado de um processo histórico longo, composto por 3 momentos distintos, cronologicamente separados, mas profundamente ligados entre si. Compreender isso é essencial para entender por que a Igreja reconhece a medalha de São Bento como sacramental legítimo e não como amuleto. Esses 3 momentos são: 1. Um acontecimento no século XVII que despertou atenção. 2. Uma investigação cuidadosa conduzida por monges beneditinos. 3. A confirmação documental de uma tradição muito mais antiga. 1. O acontecimento no século XVII. No ano de 1647, a Europa Central vivia um período marcado por medo, instabilidade social e intensos conflitos religiosos. Era também o tempo dos processos civis de bruxaria, conduzidos por autoridades seculares, não pela Igreja como instituição. Foi nesse contexto que surgiu um episódio ligado à região da Baviera, na Alemanha, nas proximidades do mosteiro de Metten, um antigo mosteiro beneditino. Durante um desses processos, algumas mulheres acusadas de bruxaria afirmaram algo curioso. Elas diziam que não conseguiam causar nenhum mal ao mosteiro, porque ele estaria protegido por aquilo que chamavam de o sinal da Santa Cruz, associado à tradição de São Bento. Esse episódio não cria a medalha de São Bento. Ele apenas desperta uma pergunta: por que aquele mosteiro carregava símbolos ligados à cruz e a São Bento, que, segundo a crença popular, eram associados à proteção espiritual? 2. A investigação dos monges. Diante das afirmações feitas durante o processo,
Os monges beneditinos do mosteiro não reagiram com entusiasmo místico, nem com medo supersticioso. Eles fizeram algo muito característico da tradição beneditina: investigaram. Os monges iniciaram uma busca cuidadosa dentro do próprio mosteiro, examinando arquivos, paredes, pinturas antigas e objetos litúrgicos. Foi então que encontraram elementos que já estavam ali há muito tempo, mas cujo significado havia sido parcialmente esquecido. Pinturas antigas de cruzes com letras misteriosas, imagens de São Bento segurando uma cruz com inscrições, símbolos repetidos em muros, livros e objetos devocionais. Essas letras não eram aleatórias, mas, naquele momento, ninguém sabia explicar com precisão o que significavam. E aqui está um ponto essencial. Esses símbolos não foram criados no século XVII. Eles já faziam parte da tradição do mosteiro. O que havia se perdido não era o símbolo, mas a chave de leitura. 3. O manuscrito de 1415. A investigação continuou. Foi então que, em uma biblioteca beneditina, os monges encontraram um manuscrito datado de 1415. Portanto, mais de 200 anos anterior ao episódio de 1647. Esse manuscrito explicava de forma clara e organizada o significado das letras encontradas nas cruzes e imagens. Ali estavam registradas, em forma abreviada, orações antigas de renúncia ao mal e proclamação da cruz de Cristo, ligadas diretamente à tradição espiritual beneditina. O manuscrito demonstrava que aquelas letras representavam frases completas em latim. As frases eram orações, não fórmulas mágicas. O centro de tudo era Cristo e a cruz, não São Bento como fonte de poder. Ou seja, o que parecia misterioso no século XVII era, na verdade, uma tradição muito mais antiga, preservada silenciosamente nos mosteiros. Esse achado muda tudo. Ele prova historicamente que a medalha de São Bento não nasce no século XVII. O século XVII apenas redescobre e sistematiza. A origem espiritual das inscrições remonta à Idade Média e, em espírito, à própria vida de São Bento. A partir dessa investigação, os símbolos passaram a ser organizados de forma clara. Surge, então, a medalha como a conhecemos hoje, com a cruz no centro, as inscrições distribuídas de maneira compreensível, o nome de São Bento associado não como poder, mas como testemunho. As inscrições não invocam São Bento, elas proclamam Cristo. A medalha passa a ser difundida com explicação, catequese e critério, não como objeto mágico, mas como sacramental, reconhecido pela Igreja. Ela se torna um sinal visível de uma fé interior, um resumo da espiritualidade beneditina, que é rejeição explícita do mal, confiança na cruz, vida ordenada sob Deus. Esse capítulo histórico deixa algo muito claro. A medalha de São Bento não nasce do medo do demônio. Ela nasce da consciência da vitória de Cristo. Ela não promete proteção automática. Ela exige conversão. Ela não substitui a vida espiritual. Ela a recorda. Por isso, a Igreja sempre ensinou que a medalha só tem sentido com oração, só tem sentido com disciplina, só tem sentido com rejeição do pecado, só tem sentido com vida sacramental. Separada disso, ela perde completamente o significado. O que aconteceu no século XVII não foi o nascimento de uma superstição. Foi a confirmação histórica de uma tradição antiga. Um evento externo chamou a atenção. Uma investigação séria foi realizada.
Um documento antigo confirmou o sentido espiritual. Nada foi inventado, nada foi improvisado, nada foi imposto. Tudo foi reconhecido. E assim, silenciosamente, como tudo na vida de São Bento, a medalha tornou-se um dos mais fortes símbolos espirituais da Igreja. Não porque promete atalhos, mas porque ensina o caminho. Pouco antes de morrer, São Bento de Núrcia soube que sua hora havia chegado. Segundo o relato de São Gregório Magno, Bento teve plena consciência de sua morte iminente. Não como pressentimento vago, mas como quem viveu sempre atento à ordem de Deus e reconhecia os sinais do tempo. 6 dias antes de partir, pediu que seu túmulo fosse aberto. Não por morbidez, mas como quem se prepara com lucidez para o encontro final. Nesse período, intensificou a oração, o silêncio e a orientação aos monges, como um pai que se despede sem alarde, deixando tudo em ordem. No dia de sua morte, debilitado fisicamente, mas plenamente consciente, São Bento pediu para ser levado à igreja do mosteiro. Quis morrer no lugar onde viveu o centro de sua vida, diante de Deus. Ficou de pé, sustentado pelos monges. Esse detalhe não é acidental. São Bento, que passou a vida inteira ensinando vigilância, firmeza e perseverança, não quis morrer deitado. Morreu em posição de espera. Ali, recebeu a Eucaristia, o mesmo Cristo que havia sido o eixo silencioso de toda a sua existência. Não houve discursos finais, não houve dramatização. Depois de comungar, levantou as mãos. Um gesto simples, antigo, bíblico. Sinal de entrega, louvor e abandono confiante. E partiu, sem ruído, sem medo, sem resistência. Como viveu? São Gregório Magno destaca que sua morte foi tão ordenada quanto sua vida. Nada fora do lugar, nada em excesso, nada em falta. Bento não deixou heranças materiais, nem testamentos políticos, nem cargos a disputar. Deixou uma regra, deixou homens formados, deixou uma forma de viver que atravessaria séculos. Sua morte não foi um fim abrupto, mas o fechamento natural de uma existência inteira construída na obediência, no silêncio e na verdade. Poucos homens morrem assim, porque poucos viveram assim. São Bento morreu como viveu, em paz, em ordem, diante de Deus, e o mundo continuou em caos, mas, silenciosamente, já havia sido transformado. São Bento viveu em tempos de caos, como nós. Ele nos ensina que o silêncio forma mais do que o barulho, a disciplina liberta mais do que o prazer, a verdade exige renúncia, a santidade nasce no cotidiano. Ele não tentou consertar o mundo diretamente, ele formou homens, e homens formados mudam o mundo. Se essa história te ajudou a enxergar o silêncio de outra forma, considere se inscrever no canal. Aqui, a intenção não é produzir barulho, mas lembrar verdades que o mundo esqueceu.